Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Fugiera aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Fortran. Hoje a gente vai fazer um exercício, né, utilizando o nosso bloco if. A gente vai fazer o seguinte, um programa que recebe dois números, né, e responde se esses dois números foram passados em ordem decrescente, em ordem crescente ou se esses dois números são iguais. Antes de começar, eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar um like no vídeo. Também aqui na descrição tem um link com o nosso Apoia-se e você pode ser nosso apoiador por apenas R$ 5 por mês. Vou criar aqui o nosso programa, exemplo.f90, e fazer aquilo que a gente já sabe. Dar um nome para o nosso programa com program, o nome do programa, retornar para lá, colocar a linha implicit none, que é a nossa linha obrigatória, e fechar com end program. Ok? Agora a gente vai esquematizar a lógica do nosso programa. Esquematizar a lógica da nossa função de sorting. Vamos imaginar que o usuário passou dois números aqui. O número 5 foi o primeiro e o número 4 foi o segundo número que ele passou. Então ele passou 5 e 4. Qual é o valor da diferença entre esses dois números inteiros? Se eu fizer 5 menos 4, né, o valor é 1. 1 positivo. Ok? Se eu fizer, por exemplo, 4 menos 5, o valor é menos 1, ou seja, 1 negativo. Eu poderia também fazer o seguinte, 5 menos 2. 5 menos 2, o valor é 3 positivo. 2 menos 5, o valor é menos 3. Ok? Então percebe o seguinte, essa diferença é positiva se o primeiro número é maior do que o segundo número. Essa diferença é negativa se o segundo número, né, o primeiro número é menor do que o segundo número. Ok? Então eu posso utilizar o sinal dessa diferença, né, como critério para verificar a ordem desses dois números, se eles estão em ordem crescente ou decrescente. Ok? Então deixa eu apagar aqui. Né, se o meu primeiro número ele é maior do que o segundo, né, eu tenho um número positivo como a diferença entre os dois, e a minha ordem, né, é uma ordem decrescente. Ok? Porque o primeiro número é maior do que o segundo número, então estou decrescendo. Se o primeiro número é menor do que o segundo número, ou seja, eu estou indo em ordem crescente, né, o valor da diferença entre os dois números é um número negativo. Ok? Então vou colocar isso aqui como um comentário, colocar esses dois aqui como um comentário, essas duas linhas aqui, para a gente poder, né, esquematizar aqui a nossa estratégia de solução. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler esses números pela linha de comandos. Então, como a gente já sabe, coloco o write, né, vou ler o primeiro número, vou colocar aqui primeiro, e eu vou ler com o comando read. Isso a gente já sabe fazer. Eu vou colocar aqui esse número como x1. Ok? O próximo passo é ler o segundo número. Então vou colocar aqui segundo. Ok? Vou colocar aqui o read. Como ele é o segundo número, eu vou colocar x2. Ok? E agora eu posso utilizar o bloco if para testar essas duas condições, para ver se os números estão em ordem decrescente ou crescente. E aí eu escrevo aqui if, né, se a diferença entre esses dois números ela for um resultado positivo, os números estão em ordem decrescente. Ok? Então vou colocar aqui, se essa diferença for maior ou igual a zero, né, eu posso ter a condição também, né, dos dois números passados serem iguais. Então vamos colocar aqui mais uma condição. Então além de estar em ordem decrescente e crescente, eu vou colocar aqui 5 menos 5, ou seja, os dois números passados são iguais. O resultado é 0. Ok?
Então vou colocar aqui. Se essa diferença entre os dois números, x1 e x2, ela é maior do que zero, ou seja, positiva, o meu resultado é decrescente. Ou seja, estou passando, né, o primeiro número ele é maior do que o segundo. Se não, eu coloco else if a minha diferença ela é negativa, menor do que zero. Qual é o resultado? Né, eu passei um primeiro número menor do que o segundo, ou seja, eu passei em ordem crescente. Ok? Aqui vai estar em ordem crescente. Por último, eu nem preciso testar. Né? Fecho aqui com end if. Se o meu número não é nem maior do que zero, nem menor do que zero, ele só pode ser igual a zero. Ok? Então, né, o meu número, os dois números passados são iguais. Ok? Vamos primeiro estabelecer aqui essa variável diff. É igual a diferença entre x1 menos x2. Ok? Aqui eu vou escrever são iguais. Ok? E aí eu posso retornar para o usuário. Coloco write, né? Vou colocar aqui. Se essa diferença é positiva, eu coloco ordem decrescente. Ok? x1 e x2 estão em ordem decrescente. Ok? Vou copiar essa linha aqui. Aqui eu vou colocar que x1 e x2 estão em ordem crescente. Ok? E o último, né, o último caso é que x1 e x2 são iguais. x1 e x2, né, são iguais. Vou apagar aqui. Ok? Então vamos reforçar aqui a lógica do nosso problema. Eu vou primeiro ler o número x1, depois eu vou ler o número x2 e vou calcular a diferença entre eles. Ok? A depender dessa diferença, os números vão estar em ordem decrescente, crescente ou iguais, como a gente especificou aqui acima nos nossos comentários. Ok? E para cada uma dessas condições, eu vou responder ao usuário de acordo. Então, se essa diferença for positiva, aviso que os números estão em ordem decrescente. Se essa diferença for negativa, os números estão em ordem crescente. E se ela for zero, então os números são iguais. A última coisa que falta é, obviamente, fazer a declaração dessas variáveis. Então, aqui acima eu vou pôr integer, x1, x2 e diff. Ok? Então, fiz a declaração aqui dos meus números. Posso sair e salvar. Vamos fazer a compilação para testar o nosso exemplo. Com gfortran, exemplo.f90, -o, exemplo.x. Ok? Deixa eu rodar .barra exemplo.x. Ele me pergunta quem é o primeiro número. Vamos passar o valor 5, por exemplo. Quem é o segundo número? Vou passar o número 3. Obviamente, né, 5 é maior do que 3, então os números estão em ordem decrescente. Ao apertar Enter, ele diz que x1 e x2 estão em ordem decrescente. Vamos tentar agora o contrário. Vou passar o primeiro número como 3, meu segundo número como 5. Obviamente, ele tem que retornar, né, que os números estão em ordem crescente, porque 5 é maior do que 3. Ao apertar Enter aqui, os números estão em ordem crescente. E por último, a gente pode passar dois números iguais. Primeiro 3 e o segundo número como 3. Ele me retorna que x1 e x2 são iguais. Ou seja, o nosso programa está funcionando corretamente, né? E retornando a resposta correta para o usuário. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.